Livro de Josué, capítulo 7, nós vamos ler do versículo 1 em diante. Aqueles que puderem ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Livro de Josué, capítulo 7, a partir do versículo 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Prevaricaram, essa linguagem bíblica significa desobedecer, transgredir uma ordem do Senhor. Porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai, e voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali a todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles os 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde, e ali os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste passar a este povo o Jordão, para os entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentássemos com ficarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então que farás a teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque está prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar chegará por casa, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado a fogo. Ele tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabde. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor Deus de Israel, e a ele rendei louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me oculte. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor.
Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos de ouro, cobicei-os e o tomei, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e a seus filhos, e as suas filhas, e as ovelhas, e a sua tenda, o seu jumento, e a tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-lo, queimou-os a fogo. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até ao dia de hoje. Pai, eis aqui a sua palavra, e que o teu Espírito Santo continue aplicando ela em nosso coração, que ela continue vindo com poder, e que ela produza em nós o resultado pelo qual ela está sendo enviada. Nós dependemos, eu dependo do Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu gostaria de pensar com os irmãos nesta manhã sobre o pecado escondido de Acã e a derrota de Israel. Amados, dentre tantas as outras lições que esse texto nos enseja, a guia de introdução, ele nos mostra que só existe uma coisa pior do que o pecado, e isso é o pecado escondido, o pecado oculto, o pecado não confessado. Após 40 anos de peregrinação no deserto, e isso por causa da dura serviço do povo, Israel, sob a liderança de Josué, servo e sucessor de Moisés, entra na terra prometida. E depois de transpor milagrosamente o rio Jordão, eles se deparam com Jericó, a cidade mais antiga do mundo, com muralhas intransponíveis. Jericó era uma fortaleza impenetrável, mas Deus, pela sua mão poderosa, fez ruir as muralhas dessa cidade, e ela foi conquistada pelo povo judeu. Mas Deus havia dado ordem expressa ao povo para que eles não tomassem para si nada de valor, nada do que fosse consagrado a ele, e nada daquilo que estava condenado, ia ser queimado junto com a cidade. Mas um homem chamado Acã desobedeceu a ordem de Deus, e ele trouxe desgraça sobre a sua cabeça, sobre a sua família, e trouxe também a derrota momentânea sobre o povo de Israel. Por causa, irmãos, do pecado de um homem, Israel, após uma grande vitória, caiu vergonhosamente diante da pequena cidade de Ai. Isso porque o pecado escondido dele gerou a ausência de Deus, trouxe a ira de Deus e trouxe a derrota para o povo de Deus. Queridos, enquanto neste mundo nós estamos num campo minado pelo inimigo, e a vida cristã, ela é uma luta sem tréguas contra inimigos confederados que unem forças para nos atacar. A carne, o mundo, o pecado, o diabo, eles nos atacam, eles nos tentam de várias formas, em diferente circunstância, mesmo quando nós estamos experimentando grande
vitória. E esse texto, ele traz essa narrativa, ele nos apresenta esse episódio dos perigos que nos cercam e que nos atacam, e nós podemos extrair daqui algumas preciosas lições para a nossa vida, as quais eu gostaria de compartilhar com os irmãos dessa manhã. E a primeira lição que a gente extrai daqui é aquela que nos diz que nós podemos ser tentados em meio a grandes vitórias. O versículo 21 do capítulo 7 diz assim: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 sicos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 sicos, cobicei-os, tomei-os, e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda, e a prata por baixo. A cidade de Jericó, uma fortaleza inexpugnável, estava entrando em colapso pelo braço do Senhor, e movida pela chama da fé, da obediência do povo à palavra de Deus. Mas os soldados israelitas haviam sido instruídos expressamente a não pôr a mão nas coisas consagradas e nas coisas condenadas. No versículo 6, no capítulo 6, versículo 18 e 19, veja o que diz a palavra de Deus. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não a tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e confundais. Porém toda prata e ouro e utensílio de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Mas mesmo diante dessa advertência tão clara, Acã, movido pela cobiça e atraído aí pelo brilho das riquezas, ele colocou os seus olhos numa barra de ouro, em prata e numa capa de luxo. E assim pecou gravemente contra o Senhor, no meio de uma grande vitória do povo de Deus, acendendo assim a ira do Senhor contra Israel. Queridos, o pecado, ele é um poço sem fundo. É como o inferno e o abismo que nunca se fartam. E assim também são os olhos dos homens, nos ensina Provérbios, capítulo 27, versículo 20. O pecado nunca se satisfaz. Ele sempre quer mais e mais e mais. Uma pessoa cobiça, e nessa cobiça não há limite. Ela, por causa da cobiça dos seus olhos, tem os seus pés acorrentados, e nessa cobiça ela caminha para o pecado. Ela caminha para aquilo que os seus olhos vê e seu coração deseja, e põe a mão naquilo que lhe é proibido. Porque Acã viu, ele cobiçou, e consequentemente se apropriou daquilo que era consagrado ao Senhor e daquilo que era condenado. E ele trouxe ruína para si mesmo, para sua casa, e trouxe derrota para todo o povo de Israel. Querido, nós aprendemos aqui que nós temos que tomar muito cuidado com nossos olhos. Eva viu o fruto proibido, cobiçou, tomou, comeu e deu para o seu marido. E o pecado entrou no universo. E é por isso que nós temos que conviver com todos os males, com todos os sofrimentos que existem no universo. Ló olhou para as campinas do Jordão e foi armando a sua tenda até cair na cidade de Sodoma e Gomorra. E lá ele perdeu a sua paz, os seus bens, a sua esposa, os seus genros e a sua honra. Davi viu Batseba se banhando, cobiçou-a, mandou chamá-la, adulterou com ela, arruinou a vida dela, planejou a morte do seu marido, arruinou a sua vida e trouxe desgraça, trouxe a espada para sua casa. Queridos,
nós precisamos tomar muito cuidado com nossos olhos. A cobiça é pecado. As Escrituras nos mostram isso. E a cobiça também é uma insatisfação com o que se tem, e um desejo ardente pelo que não se tem, e em muitos casos do que nós não podemos ter porque nos é proibido. Foi a insatisfação que levou o filho pródigo a pedir ao pai a herança antes da hora, e partiu para uma terra distante, dissipou todos os bens do seu pai e arruinou a sua vida. A insatisfação com o que se tem e o desejo ardente por aquilo que não se tem, e como eu disse, em muitos casos a gente não pode ter, tem sido motivo de grande desastre, de grande destruição, de grandes tragédias na vida das pessoas e nas famílias. Cuidado com o que os seus olhos veem. Cuidado com aquilo que o seu coração deseja, porque isso pode se tornar crônico e ser um poço sem fundo e um abismo tão profundo como o inferno. Amados, esse texto nos mostra que num cenário incontestável do milagre de Deus, os olhos de um soldado foram seduzidos e vencidos pela tentação. A gente aprende aqui ainda, queridos, que nós nunca somos tão vulneráveis quanto depois de uma vitória. Sabe por quê? Porque depois que nós conquistamos grandes vitórias, nós tendemos a guardar as armas, nós tendemos a baixar a guarda e relaxar na vigilância, e nos esquecemos que o nosso inimigo está à espreita, rugindo como leão, procurando uma oportunidade, procurando uma brecha para nos atacar. Acã não acreditou na seriedade da advertência da palavra de Deus. Ele pensou que Deus não estava falando tão sério. Ele tampou os ouvidos da alma e abafou a voz da consciência. E mesmo depois dos milagres de Deus, das poderosas intervenções de Deus estampadas diante dos seus olhos, ele apressou os seus pés para andar na direção do pecado e pôs a mão naquilo que lhe era expressamente proibido. Ele caiu a despeito da bênção de Deus. Ele desobedeceu apesar da solene advertência, clara, objetiva e forte, que era para não tomar das coisas de valor. E por isso o mal veio sobre a sua vida, sobre a sua família, e veio sobre a nação de Israel. Ele pecou e ele escondeu o seu pecado. Cuidado com o pecado. Cuidado com o pecado escondido, porque isso coloca Deus contra você, coloca Deus contra a sua família e coloca Deus contra a sua igreja. Nós aprendemos aqui ainda uma segunda lição, que o meu pecado é o pecado de todos. Veja o versículo 1 do capítulo 7. Prevaricaram os filhos de Israel. Não diz prevaricou Acã, mas diz prevaricaram, desobedeceram, transgrediram os filhos de Israel nas coisas condenadas. O caso de Acã e sua família mostra que não existe pecado particular. Pecado meu. O meu pecado é o pecado de todos. O que eu e você fazemos não afeta só a nós mesmos, mas afeta a nossa família. Afeta a igreja aonde nós servimos, afeta a família toda, afeta a igreja toda. Nós somos um corpo, nós somos um rebanho, nós somos uma lavoura, nós somos um edifício. Estamos ligados, estamos unidos uns aos outros. O nosso pecado afeta a nossa família, afeta a nossa igreja, afeta a nossa comunidade, afeta a nossa nação, afeta os que estão à nossa volta.
O pecado de Acã foi visto por Deus como o pecado de toda a nação. Irmãos, o pecado de Acã gerou a morte de 36 soldados israelitas. 36 homens inocentes que estavam lutando a guerra do Senhor caíram uma espada. 36 esposas ficaram viúvas e filhos órfãos por causa do pecado de um homem. Nós estamos definitivamente ligados a outras pessoas. Nossas escolhas, nossas atitudes e nossas ações atingirão inescapavelmente aos que estão à nossa volta. Nós não somos neutros, queridos. Nós não somos neutros. O homem não é uma ilha. O homem vive em sociedade. Quando um marido ou uma esposa se envolve com adultério, não arruina apenas a sua reputação, arruina seu cônjuge e prejudica demais os filhos. Quando os filhos escolhem desobedecer os pais, se envolver com a imoralidade sexual, com a bebedeira, com a droga, com o mundo, com a criminalidade, com as noitadas, com as baladas, eles não estão apenas prejudicando a si mesmos, arruinando as suas vidas e apressando a sua morte, eles estão também matando os seus pais aos poucos. Pais e mães que sofrem estão por toda parte. Por quê? Por causa dos seus filhos. Por causa de seus filhos. Quando um líder pratica em secreto o que ele condena no púlpito, ele não apenas está minando o seu ministério, mas ele está também cavando um abismo para o seu rebanho. Então, muito cuidado, querido. O seu pecado não afeta só você. Ele afeta a sua família. Ele afeta a igreja onde você congrega. Ele afeta os que estão à sua volta. A gente aprende aqui, em terceiro lugar, que o pecado sempre produz derrota. O versículo 5 diz: os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. O pecado de Acã tornou-se pecado descoberto, e o pecado descoberto se tornou pecado condenado. Trouxe derrota, condenação para a nação de Israel. Não apenas Acã e a sua família e seus jumentos foram mortos, mas 36 soldados perderam a vida. E o povo de Israel foi derrotado diante da pequena cidade de Ai. O pecado traz derrota não apenas para um, mas para todos. Não apenas para quem o comete. O pecado nos enfraquece. O pecado enfraquece a família. O pecado enfraquece a igreja. Nos tornamos fracos e impotentes diante dos inimigos e das adversidades da vida quando nós nos envolvemos com o pecado. O pecado produz derrota espiritual. E a derrota traz desânimo, traz desespero, traz vergonha, traz opróbrio, traz desonra para o nome de Deus, traz desonra para a igreja de Deus. Irmãos, nós vemos pelo menos 3 coisas graves aqui no pecado de Acã: a ausência de Deus, derrota diante do inimigo, se tornam impotentes diante do inimigo, e nós vemos a morte. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Nos enganamos quando nós pensamos que o nosso maior perigo, a nossa ameaça é o inimigo. O nosso maior perigo é a ausência de Deus na nossa vida. Se Deus for por nós, se Deus for com nós, quem será contra nós? Mas se Deus não for conosco, e se Deus estiver contra nós, nos tornamos fracos e impotentes e vulneráveis diante do inimigo. Queridos, o pecado é exaustivamente maligno. É pior do que a pobreza, é pior do que a solidão, é pior do que a fome, é pior do que a doença, é pior do que a morte.
Todos esses males, embora ruins e graves, não podem nos separar de Deus. Mas o pecado nos separa de Deus agora, no tempo e por toda a eternidade. O pecado é maligníssimo e, em última instância, como diz o Arne Gluder, o pecado é irracional, porque ele é um atentado contra a nossa própria vida e contra tudo aquilo que é sagrado e de valor e que nós prezamos. Nós aprendemos aqui, em quarto lugar, que o pecado não pode ficar escondido para sempre. Pecado não fica oculto para sempre, irmãos. Não fica escondido. Deus mesmo trouxe o pecado de Acã à tona. Deus mesmo revelou o pecado escondido. Deus falou com Josué que o tempo não era de orar pela situação, mas era tempo de se levantar e se posicionar e confrontar o pecado. Tirar o anátema, tirar as coisas condenadas do meio do povo. Acã pecou escondido, mas o pecado dele tornou-se público. O pecado pode ser secreto, mas os seus efeitos são públicos. O pecado pode ser escondido, mas a sua vergonha se torna conhecida de todos. O pecado pode ser silencioso, mas a sua colheita é barulhenta e não dá lucro. O pecado é trevas, mas Deus é luz. E onde Deus está, aonde Deus chega, irmãos, as trevas não podem prevalecer. O pecado é uma fraude, o mundo é um engano e o diabo é um embusteiro. O pecado parece doce ao paladar, mas é amargo ao estômago. O pecado oferece liberdade, mas ele escraviza. Ele oferece prazeres, mas atormenta. Ele oferece vida, mas mata. O pastor Hernandes, comentando esse texto, ele faz a seguinte observação: o pecado não compensa. Isso porque por trás de seus atrativos está o espectro da dor. Por trás de seu glamour estão as lágrimas amargas. Por trás de sua cara cheia de riso está o gemido profundo. Por trás de sua felicidade borbulhante estão o choro e o ranger de dentes. Por trás da sua discrição está a vergonha pública. O nosso Senhor Jesus nos advertiu que aquilo que é feito em oculto é proclamado dos eirados. Pecado não compensa. Nós aprendemos aqui uma quinta e última lição para a gente concluir: que o pecado precisa ser tratado com senso de urgência. Amados, Deus falou com Josué: levanta, não é hora de orar, é hora de você tratar o pecado. O anátema tem que sair do meio do povo, as coisas condenadas têm que ser tiradas, senão Israel estará debaixo de condenação, e eu não serei com vocês, e vocês não poderão prevalecer diante do inimigo. Irmãos, o pecado na vida, na família, na igreja ou em qualquer esfera da nossa existência, ele precisa ser tratado com seriedade e com senso de urgência. Nós não podemos ser lentos com o pecado, nós não podemos ser frouxos com o pecado, nós não podemos ser conivente, condescendente em relação ao pecado conosco mesmo, na nossa vida, na nossa casa, na igreja ou em qualquer lugar que nós estivermos. Deus deu tempo para Acã reconhecer, se arrepender, confessar o seu pecado. Deus deu tempo para a família de Acã. A família de Acã sabia o que ele fez. Ele enterrou as coisas dentro de casa. Mas a família acobertou Acã, não denunciou Acã, e foram condenados com Acã. A família não pode ser conivente com o pecado de um membro dela. Se um membro da família está em pecado, a família tem que confrontar, tem que repreender, tem que tomar atitude, tem que tratar a situação. Deus deu tempo, Deus deu o privilégio para Acã e sua família confessarem voluntariamente o pecado, mas eles não o fizeram. E por isso trouxe derrota, trouxe desgraça sobre as cabeças, sobre as suas cabeças, sobre a família, sobre tudo quanto tinha e momentaneamente sobre o povo de Deus. Irmãos, esconder o pecado é o caminho da derrota, da ruína, da vergonha,
e do fracasso. Mas se arrepender, confessar e abandonar é o caminho do perdão, da restauração, da cura e da vitória. A Bíblia diz que pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Provérbios 16, 6. São dois fatores aqui que levam a pessoa a receber o perdão de Deus. O primeiro é o caráter misericordioso daquele que julga o pecado, que é Deus. O segundo é a sinceridade daquele que é julgado, daquele que reconhece, se arrepende, confessa e abandona os seus pecados. Em Provérbios 23, 13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. O Salmo 32 diz que enquanto nós calamos, enquanto nós ocultamos, escondemos os nossos pecados, a mão de Deus pesa dia e noite sobre nós. A culpa nos esmaga, nos achata, nós nos adoecemos, nós vamos definhando. Mas quando nós buscamos a verdade no íntimo, irmãos, nós encontramos perdão, graça e misericórdia. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Acã não fez isso. A família de Acã não fez isso. E morreram. E trouxe derrota para Israel. Irmãos, o temor do Senhor nos leva a evitar o mal, a fugir do pecado. Livra os nossos pés da queda e os nossos pés da cilada e das armadilhas do diabo, e nos coloque e nos sustém numa vereda reta, santa e vitoriosa. Mas a falta de temor nos leva a cobiçar, leva os nossos pés e as nossas mãos a serem diligentes para o pecado e atrair a ruína para nós mesmos. Eu gostaria de concluir essa mensagem dizendo aos irmãos que Acã, o pecado dele aqui foi 4 passos. Na verdade 5. Ele viu, cobiçou, tomou coisas consagradas e coisas condenadas. Acã se apropriou daquilo que era consagrado ao Senhor. O ouro, a prata era consagrado ao Senhor. Irmão, nós não podemos nos apropriar daquilo que é consagrado ao Senhor. Isso é um pecado grave. Nós não podemos nos apropriar daquilo que pertence a Deus. Nós não podemos nos apropriar, reter, subtrair ou desviar o dízimo, a oferta. Nós não podemos nos apropriar diariamente daquele tempo que deve ser consagrado ao Senhor para a leitura da Bíblia e oração. Nós não podemos nos apropriar e desviar aquele dia que nós temos por toda a Bíblia, o princípio de que um dia deve ser inteiramente, mas de forma especial, dedicado ao Senhor. É consagrado ao Senhor. Nós não podemos nos apropriar dos dons e dos talentos que Deus nos dá para usá-lo de forma indevida ou enterrá-los. Nós não podemos ficar com aquilo que é de Deus. Isso é sério. Acã não levou tão a sério a advertência da palavra de Deus. E nós não podemos nos apropriar das coisas condenadas, das coisas ilícitas. Nós não podemos pôr a mão naquilo que não nos pertence, naquilo que nos é proibido. Então, meu querido, muito cuidado. Muito cuidado com aquilo que você põe a mão. Muito cuidado com aquilo que você está vendo, que você está pondo nos seus olhos. Muito cuidado com isso. Cuidado para você não se apropriar das coisas consagradas e cuidado para você não se apropriar das coisas condenadas. Porque isso coloca Deus contra você. E isso traz o juízo de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre a igreja. Vigia. Cuidado para você não levar para sua casa aquilo que é condenado. Cuidado para você não levar para sua casa e ficar enterrado na sua casa aquilo que é consagrado ao Senhor. Cuidado com as coisas anátemas. Deus não faz vista grossa ao pecado. Deus leva a sua palavra a sério. Acã cometeu loucura em Israel.
Fica aqui a advertência da palavra de Deus. Pastor, eu estou andando no temor do Senhor, eu bendigo a Deus pela sua vida. Pastor, eu estou me apropriando do que é de Deus. Pastor, eu estou me apropriando de coisa que me é proibido. Pastor, eu estou com coisa na minha casa que é consagrada ao Senhor e coisa que me é proibida. Deus está te dando a oportunidade de reconhecer, de se arrepender, de confessar, de pedir perdão. Deus está te dando a oportunidade. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que se arrepende, que a confessa e deixa, alcança graça e misericórdia. Nessa manhã é uma manhã de graça, de misericórdia. Esse altar, essa escada, esse templo está cheio da graça e da misericórdia de Deus derramando na sua vida. Então reconheça, se arrependa, confessa, peça perdão e se acerte com Deus. E dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César. Obedeça a palavra do Senhor, para que você não traga grande mal sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a igreja e sobre os que estão à sua volta. Que o Espírito Santo aplique essa palavra em nosso coração. Que muito mais do que um falar meu, seja um falar dele com cada um de nós.